Alô, amigos do Isola Santos Podcast, eu estou aqui para fazer um resumão do dia, utilizando também aqui o isolasantos.com e outras informações sobre o peixe. Foi um dia agitado, uma quinta-feira agitadíssima, próxima do fim da janela de transferências internacionais. Vou colocar para você aqui, ó, nós vamos falar sobre essa reportagem aqui, ó. Santos cogita quitar dívida com russos por zagueiro de 30 anos. Sabe quem é esse aqui? Esse é o Júnior Alonso. Eu vou te dar detalhes de como o Santos trabalha com relação a isso. Quem já viu no canal principal sabe que o Santos está contratando, está próximo de anunciar o Juan Pablo Vargas, zagueiro de 28 anos, costarriquenho, que atua pelo Milionários da Colômbia. Bora pro conteúdo? Então não esqueça, like, inscreva-se, ative as notificações para não perder absolutamente nada no Isola Santos Podcast. Eu sou Fabiano Fará, roda a vinheta e vamos falar sobre Júnior Alonso e as possibilidades dele chegar no peixe. Vai! Olha só, meus amigos, uma casa de apostas que te oferece segurança, onde você age com responsabilidade. Sabe qual é? A 1xBet, está na sua tela. 1xBet, com uma plataforma intuitiva e fácil, o teu cadastro é feito em menos de 1 minuto e pronto, você está aí dentro da plataforma. Usa o cupom SANTOSPOD, tudo junto em maiúsculo, SANTOSPOD, para você receber 100% de bônus no teu primeiro depósito. É uma plataforma confiável, uma casa de apostas confiável. Por quê? É parceira de Chelsea, de Barcelona, de Liverpool, de grandes ligas e campeonatos europeus e também está no Brasileirão 2023. 1xBet, link na descrição, faz o teu cadastro, tem também um link na descrição e fixado no comentário para você baixar o aplicativo da 1xBet. Não esquece, hein? O cupom tá na tela, SANTOSPOD, e vem pro timaço da 1xBet. Eu já voltei aqui em tela pequena para a gente conferir aqui no isolasantos.com a informação do Júnior Alonso, tá? O Santos cogita quitar dívida com russos por zagueiro de 30 anos. A gente escreveu aqui, né, nossa equipe, sobre o Júnior Alonso. O que eu posso resumir para vocês? O Santos deve cerca de 7 milhões de dólares, né? São 7 milhões de dólares, deixa eu confirmar aqui se não são euros, se são dólares ou euros, né? A gente tem aqui na matéria. O Santos deve para o Krasnodar 7 milhões de dólares, é exatamente isso. 7 milhões de dólares pela contratação do Cueva em 2019, na época do presidente José Carlos Pérez. O atual presidente Andrés Rueda, ele fez o quê? Ele parcelou a dívida com o Krasnodar e prometeu para o Krasnodar que tinha acionado na FIFA, que com grandes chances de ganhar, porque o Cueva rompeu o contrato com o Santos unilateralmente, alegando uma série de coisas que está aqui na reportagem do lado, né? E foi para o Pachuca. O Santos entrou, né? Provou que não era nada daquilo que o Cueva estava falando e ganhou cerca de 23 milhões de reais do Pachuca na justiça. Um valor que vem parcelado. O Santos, segundo o presidente, utilizaria esse valor para ir quitando a dívida com o Krasnodar, para evitar até um possível transfer ban, uma dívida que já se alonga há muito tempo, para não correr risco. O problema é que o Santos passou por eliminações fortes em Campeonato Paulista na fase de grupos, é Copa do Brasil, é Sul-Americana na fase de grupos. Aí o Santos precisou da grana, da parcela, né, de uma das parcelas ou das parcelas, para jogar no fluxo de caixa, para pagar os jogadores, salários, enfim, quitar alguns outros compromissos e esqueceu do Krasnodar. Mas o Paulo Turra pediu o Júnior Alonso, que está na sua tela aqui do lado, no isolasantos.com. Matéria completa, está lá, você pode acessar depois, também no nosso Instagram, @isolasantos. O Krasnodar tem contrato com o Júnior Alonso até 2025 e disse o seguinte: tá bom, vocês querem um jogador? Legal, vão se acertar com ele, mas primeiro tem que se acertar com a gente. Ou seja, o Krasnodar não aceita novos parcelamentos pela dívida que o Santos tem por causa do Cueva. O Krasnodar quer o dinheiro à vista e alegou que o Santos tem dinheiro em caixa porque vendeu o Ângelo para o Chelsea por 15 milhões de euros, tá? E falou, eu quero dinheiro à vista, vamos quitar, aí eu libero o jogador, vocês se envolvem aí com o jogador, a gente faz a negociação que vai envolver dinheiro também do Júnior Alonso. É uma negociação complexa,
Não é porque o Santos está acertando, está bem avançado com o Juan Pablo Vargas, né, o costarriquenho. Inclusive está lá no canal principal, repito, para você assistir lances dele e tudo, depois desse conteúdo. Se você estava lá e caiu aqui, você já viu e sabe do que eu estou falando. Não impede do Santos tentar o Júnior Alonso, que continua tentando, é um pedido do Paulo Turra. O Santos não precisa de um zagueiro apenas, precisa de 2 zagueiros, né? E como o Vargas joga pela direita e pela esquerda, até mais pela esquerda, o Júnior Alonso chegaria para jogar pela direita, ou seja, o Vargas disputaria vaga com o Messias, com o Joaquim, e o Júnior Alonso chegaria para ser titular. E aí dos 3 se resolvem. Ou seja, Luiz Felipe perde espaço no Santos, né? Perderia espaço no Santos, e o Alex Nascimento mais espaço ainda. O Paulo Turra não confia nos jogadores que ele tem para a posição. Nos titulares, um pode sofrer lesão, pode tomar suspensão, né? E no banco não corresponde, não se mantém tecnicamente, embora a defesa do Santos esteja vacilando demais. Eu reconheço, o Santos só vacila na defesa, a cada 3 jogos toma 10 gols, 9 gols, isso irrita o torcedor, irrita a mim, irrita você, mas o Santos não desiste do Júnior Alonso e continua negociando com o Krasnodar. Pode sim quitar a dívida com os russos? Pode. Ainda tem o dinheiro do Ângelo? Tem. Mas não tem só a dívida com os russos, tem a dívida com o Vasco da Gama de 7 milhões de reais, que já entrou na CBF por causa do Natan, o famigerado Natan. E o Santos encontra dificuldades justamente por isso. Sabem que vendeu o Ângelo para o Chelsea, sabem que estão próximos de vender o Marcos Leonardo para o Liverpool. Tem matéria lá no canal principal falando sobre isso também, essa bomba, tá? Da proposta milionária. A gente mandou com exclusividade no canal História Santos principal. E os caras sabem que o Santos tem dinheiro. Então, se deve para o Krasnodar, tem que pagar o Krasnodar para depois, né, fazer um acordo para levar o Júnior Alonso. E o Paulo Turra bate o pé porque quer o Júnior Alonso. E aí, meus amigos? Júnior Alonso merece todo esse empenho do Santos? Acho que merece pela zaga que a gente tem, né? Merece pela zaga que a gente tem. Eu queria abrir agora aqui o site. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela o site do UOL Sport, tá? Deixa eu entrar aqui, vou parar o compartilhamento aqui e eu vou colocar aqui na tela o site do UOL Sport, que tem uma notícia curiosa e eu quero muito saber da opinião de vocês. Ó, tá aí. Juventus abre possibilidade de emprestar Caio Jorge na Europa. Ó, tá aqui o Caio Jorge, tá vendo? O camisa da Juventus. Ele fez só 11 jogos na equipe principal da Juventus, tem 21 anos. O Santos vendeu, a gente lembra, o Santos vendeu por 3 milhões de euros, né? Quase 20 milhões de reais na época, né? Para a Juventus. Ele saiu meio que em litígio do Santos e tal, essas coisas. Então, o Caio Jorge, só que o Santos tem prioridade, tá? Numa volta do Caio Jorge ao Brasil, seja por empréstimo ou negociado. O Santos tem prioridade em acordo que fez com a Juventus da Itália. Aí eu te pergunto, meus amigos, eu pergunto a vocês, o Caio Jorge é uma boa para o Santos? Sinceramente, ele é uma boa para o Santos? É uma boa só se vender o Marcos Leonardo, só se vender o David Washington, ou se vender os dois? Ou ele chegaria para disputar a posição, por exemplo, com o Marcos Leonardo? Eu quero a tua opinião. Você traria o Caio Jorge de volta? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não traria o Caio Jorge de volta pelo futebol que ele vem apresentando, né, que ele não apresenta, na verdade, na Itália. Sofreu lesão e tal, todo atrapalhado, foi muito cedo, precipitado, né, cresceu o olho, tal, aquela coisa, Bertolucci na parada, enfim. Mas o Caio Jorge, tecnicamente, ele é muito inferior ao Marcos Leonardo, muito. Ah, mas foi vice-campeão da Libertadores, sendo artilheiro, tá? Ok, tinha um time encaixado pelo Cuca, tá? Mas é outro quase campeão, quase, entendeu? É o centroavante Vasco, ele é quase, vice, não é assim, né? E da maneira que ele saiu, que ele forçou a saída do Santos, cara, foi uma coisa meio complicada. Eu não acho que ele acrescentaria tecnicamente ao Santos no momento, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Eu quero saber a tua opinião aqui no comentário, que é importante, porque é o nome que te veio à baila aqui, o Caio Jorge voltando para o Santos, sendo livre no mercado, e o Santos tendo a possibilidade, a prioridade no retorno dele ao futebol brasileiro. Será que vale a pena?
Comenta aqui embaixo, a gente se encontra no próximo conteúdo. Valeu!